começar o programa com o assunto de possíveis saídas. Coloca aí na tela, Davidson, por favor. O Diário do Peixe traz o seguinte pra gente. O técnico Fabian Bustos quer trabalhar com no máximo 32 jogadores no elenco profissional. Depois de avaliar os atletas disponíveis, o argentino já sabe quem não está nos planos. Os meio-campistas Jobson, Balieiro, Luizinho e Augusto e os atacantes Thailson e Alanzinho treinaram separadamente ontem e estão fora dos planos. Somam-se à lista os zagueiros Derek e Zabala, os meios-campistas João Vitor Balão, Kevin Maltz e Ivonei, que voltam para o sub-20, como a gente falou ontem, inclusive. O chinês Junlong Xiao, que vive intercâmbio no Santos, também deixou de treinar com Bustos. Texto do Diário do Peixe, tem a matéria completa por lá, mas a gente vai falar separadamente de cada um desses jogadores, professor Caio Couto. O Bustos quer ter no máximo 32 no seu elenco, 3 times, tá bom, né? Para treinar. E a gente vai começar com Balieiro, é um dos nomes que pode estar saindo do Peixe. Vou começar contigo, Noronha. Olha, Murilo, é aquilo, né? Novela por renovação, pedido de aumento, suposta exigência de que o irmão renovasse junto, e a gente falando, gente, não precisa de tudo isso pro Balieiro, na verdade, nem precisa do Balieiro. Aí renovou, o Santos veio para 2022, mostrou problemas na volância, na lateral direita, problemas que seguem existindo, inclusive, e muita gente pedindo, tem que escalar Balieiro, volante marcador, volante de pegada. Ano passado, na lateral direita, ele também foi bem com Rola. Coisas que não são verdade, né? Ele fez um gol jogando de lateral direito ano passado. Isso não quer dizer que ele foi bem na posição. Aí escalaram o Balieiro de volante. Não foi bem, deixa muito buraco, um jogador sem noção de espaço, de posicionamento. E aí chegou um técnico novo e falou, não dá, vamos ter que afastar. Eu abro o questionamento, abro esse assunto, na verdade, com um questionamento. Por que técnicos como o Sampaoli, como o Bustos, olham para os Balieiros da vida, para outro que a gente vai passar daqui a pouquinho também, que eu não vou nem citar para quem não viu, ser surpreendido lá na frente, e falam, olha, eu não posso trabalhar com esses caras, eu não consigo enxergar neles uma peça útil para o meu elenco. E os técnicos brasileiros falam, não, fica aí, vamos dando chance. Por quê? É o meu questionamento. Enfim, não tinha sentido o Balieiro ficar, espero que ele tenha uma carreira em outro clube, mas para o Santos, para o nível que o Santos precisa, o afastamento do Balieiro é corretíssimo. Corretíssimo. Além dele não ter ajudado dentro de campo, a questão da renovação salarial com a torcida não pegou muito bem. Acho que ele até se queimou um pouquinho naquele momento, envolvendo, como o Noronha falou, o irmão dele, enfim. O problema é que dentro de campo, além disso queimar um pouquinho, se ele jogasse muito dentro de campo, isso ia ser totalmente esquecido, mas tem esse agravante. O que você estava querendo falar, prof? Não, até só para... Não tem a ver com o Balieiro, mas respondendo o questionamento do Noronha é bem simples. E aí eu não estou falando que está errado, não. Eu concordo com as coisas que está fazendo o Bustos aí, tá? Eu assino embaixo. Você tem que trabalhar com quem você entende realmente que vai te dar o retorno, né? Ali é resultado. Se as coisas não acontecerem, a cabeça dele que está prêmio, ele é o primeiro a ir embora. Então, corretíssimo ele, que ele consiga ter um elenco enxuto, capacitado na visão dele para que ele faça boas competições com o Santos. Agora, o desprestígio e o fato de estar desprestigiado não quer dizer que é errado, não, tá? Eu não estou levantando lebre de nada. O que eu vou falar é o seguinte, o desprestígio do técnico brasileiro hoje, inclusive, não só com torcedores, mas inclusive com os dirigentes de clubes é tão grande que é simples. Qualquer técnico que vem de fora do Brasil hoje, ele vem com a chamada chave do CT na mão. Ele vem com o respeito do dirigente. E o técnico brasileiro hoje não é respeitado em nada pelo dirigente brasileiro. É por isso que a gente vê o Bustos chegando, tomando essa série de medidas e a diretoria do Santos, como qualquer diretoria de outro clube, encarando como algo, não, ele está certo e normal. E o brasileiro, se for fazer a mesma coisa, cara, esquece. Já tá vendo? Não pode tirar o brasileiro, não. Ele é menino da vila. Que isso? Aqui os meninos sempre nos ajudaram, faz parte da nossa história. Existe essa diferenciação hoje no mercado. E não estou dizendo que essa falta de prestígio é errada ou não. Eu só estou colocando. Em relação ao Balieiro, teve inúmeras oportunidades, como disse o Noronha, na posição dele, fora da posição dele. Cara, é o que a gente sempre disse, é um jogador esforçado, um jogador normal.
Né? Se não está bem, o técnico está enxergando e vida que segue. Sim. Aqui não tem jogador de estimação, técnico de estimação, nada. É o Santos. É o Santos. É só o Santos que importa. Põe mais um aí, Davidson, dos citados. Alanzinho. Informações de que ele foi destaque até o ano passado no Guarani, porém, era reserva. Mas no Santos não aconteceu, né, Noronha? Destaque é uma palavra forte. Eu gostei da sua ousadia. É um jogador que é da base, é muito novo ainda, mas que está muito atrás de jogadores melhores, como o Ângelo Lucas Barbosa, para ficar entre os que são jovens da base também. O Lucas subiu bem mais pronto que o Alanzinho, por exemplo. Torço para que o Alanzinho se encontre em outro lugar, acho que não tem o nível que o Santos precisa, mas não prejudicou o Santos em nenhum momento, não teve más atuações que, nossa, como assim esse cara continua entrando em campo? Teve suas chances de treinar e nenhum técnico enxergou nele um potencial para que fosse utilizado constantemente. Espero que ele se encontre em outro clube e consiga render, consiga brilhar. Esse é um jogador pelo qual eu torço para que consiga se encontrar num futuro próximo. Nesse momento no Santos não agrega, pelo menos não jogou. Ele conseguiu empréstimo no Guarani ano passado e conseguiu jogar. É o melhor saída nesse momento, né, Caio? Sim, como trouxe Noronha, se passam alguns técnicos e o atleta não está tendo oportunidade, né? Quem não joga, o jogo é o treino, né? No treino você tem que fazer algo diferenciado para chamar a atenção do técnico. Se não está tendo oportunidade, é porque realmente no momento ainda não, digamos assim, como é novo, não maturou. Quando eu falo maturar, não é a parte física, eu estou falando o atleta como um todo, ele não está preparado para jogar grandes competições, então precisa rodar mais um pouco aí sim, para quem sabe num outro momento retornar de uma forma diferente. Uma coisa importante, ele é 2000, ele já em abril vai fazer 22 anos já, também não é tão jovem, né? Mas não pode mais voltar, por exemplo, para o sub-20, como outros aí que estão nessa relação. Exatamente. Passa aí, Davidson, mais um jogador para a gente colocar na tela. Esse aí vai chegar ao meio do ano, acaba o contrato e ele vai se despedir das férias que teve em Santos. Um ano morando de graça aqui na cidade maravilhosa de Santos. Augusto Galvão, Caio, que eu tenho que falar do Augusto Galvão? O cara nem jogou. Não conheço, não tem nem o que falar. Não dá nem pra gente falar, né? Fala aí, Noronha. Jogou no Sub-23. Não tem. Meio do ano já era. Aliás, ele, a gente estava até falando antes do ar, ele, Daniel Guedes. Quem era o outro, Noronha? O Marcos Guilherme. Na imagem só tem o Galvão. Os três, o contrato se encerra no meio do ano. Os três devem deixar o Santos em junho. Acaba praticamente no mesmo dia o contrato dos três. Os três devem sair da mesma forma, sem nenhum tipo de renovação. Inclusive Marcos Guilherme. Passa, né? Quer falar dele, Noronha? Entrou um outro aí que você gosta. Não, pode voltar no anterior, Davidson, porque eu acho que é importante a gente citar algumas coisas sobre o Augusto, que são elas, listo, um erro gravíssimo da diretoria, essa justificativa de que era uma oportunidade de mercado nunca colou, e lamento muito que tenha sido essa postura pública do clube. Parceria com o Real Madrid, porque vão mandar outros jogadores melhores agora, porque emprestaram ele? Não vão, né? Eu nunca entendi. E eu vi jogos do Augusto, né? Eu assisti aos jogos dele no Sub-23 e é realmente um jogador que era inexplicável ter sido contratado pelo Santos. Eu acho importante a gente pontuar isso, porque Augusto, outro que vai aparecer aí que é o Luizinho, enfim, a gente sempre recebe questões. Por que esse cara não ganha chance? Por que ele não é utilizado? Inclusive, semana passada ou retrasada, alguns sites repercutiram falas do Augusto ou algo mandado pela assessoria dele, enfim, não sei, sobre como ele gostaria de ganhar uma chance nesse momento, e a gente tem que ficar sendo aquele lá que bate na mesma tecla. Gente, não tem condição. Gente, eu assisti as partidas dele no Sub-23, muito fraco. Eu sei que só eu assisti esses jogos porque ninguém estava tão desocupado, mas fui lá, meu trabalho. É ruim, não tem porquê. Então eu acho muito importante a gente pontuar isso para o torcedor entender por que ele segue sem ganhar chance. Esse era a gente já sabia de antemão, sem ver jogar, né? O cara veio da 3ª divisão do futebol espanhol. A chance de dar certo era pequena, né? O Santos estava se iludindo naquele momento, o bom, bonito e barato, né? Bom, bonito e barato é difícil hoje em dia, né? Vamos falar a verdade.
E tem sido muito difícil aqui no Santos. O próximo era o Jobson, né, Davidson? Pode colocar na tela. Esse eu vou abrir espaço especial para o Noronha comentar. Hoje o programa tá divertidíssimo, eu tô adorando. Tá bom. O Jobson é a mesma questão que eu fiz com o Balieiro, mas neste caso, os dois técnicos citados cabem na pergunta. São Paulo não usava o Jobson, porque o Pérez trouxe, ele não enxergava o Jobson como um jogador capaz de ajudar o Santos. Isso em 2019. Passou 2019, 2020, 2021. Só em 2022, outro técnico veio e falou, não tá rolando, não vou utilizá-lo, que aparentemente é o caso do Bustos. Se bem que semana passada noticiaram isso, ele entrou no dia seguinte, né? Mas enfim, vamos torcer para que dessa vez seja definitivo. Porque, de novo, só os técnicos gringos falam, não quero utilizá-lo, enquanto o Cuca improvisava ele até de zagueiro, naquele jogo contra o Galo. Diniz, Carille, todo mundo dando chance, e chance, e chance. Eu olhando, gente, ele não consegue, não tá funcionando, não marca ninguém, não ajuda com o suposto passe, que ele supostamente era bom. Por que insistem? Quer manter no grupo? Mantém. Mas por que ele entrava em campo? Por que ele ganhava tanta chance? É um jogador com zero intensidade, é um jogador que eu fiz análise recentemente quando estava no estúdio, passa metade do jogo com a mãozinha na cintura parado, os jogadores fazem a festa nas costas dele. Por que precisa chegar um técnico gringo de novo e falar, não vou utilizar, não quero, não é bom, vamos emprestar, afastar, vender, o que for. É algo que eu não consigo compreender, super entendo e concordo com a explicação do Caio agora há pouco, mas insisto, não dá. O técnico gringo chega em 2 semanas e fala, esse cara não dá. E o Cuca, Diniz, enfim, fica, não, dá sim, vamos lá. É algo que eu não consigo entender. A dispensa, afastamento, enfim, quer que role com o Jobson, eu acho a mais correta dessas 6. É inexplicável que um jogador desse calibre seguisse tendo chance no Santos. Acho justíssimo também o Santos não contar mais com o Jobson, acho importante. Por mais que ele tecnicamente aparenta ser bom jogador, hoje não dá pra jogar, né? Com nível de intensidade. O Ganso tecnicamente é bom também, né, Caio Couto? Ele joga em algum lugar hoje? Não joga. Eu vou até aproveitar o seu exemplo. O Ganso, que reconhecidamente é um jogador de um nível cognitivo altíssimo. É um cara capaz de fazer passes aí diferentes. Ou era, né? Não, mas ele tem tido de alguns anos para cá uma dificuldade tremenda de jogar. Exato. Mesmo com toda essa capacidade que reconhecidamente ele tem. E por que isso? Pela falta da intensidade, cara. O Jobson não tem essa capacidade toda que o Ganso tem, lógico. A gente não pode estar comparando os atletas. E não tem a intensidade, né? Futebol hoje, cara, a parte física, ela é preponderante para que você consiga colocar em prática a sua técnica, né, e a sua inteligência. Se você fisicamente, se você não tem mobilidade, se você é um jogador lento, isso tudo faz com que o adversário consiga te desarmar mais fácil, consiga dificultar a sua vida dentro de uma partida de futebol. E é o que acontece com o Jobson. Ele continua assim, não é só no Santos, ele vai ter dificuldade na carreira dele em qualquer equipe. Exato. Passa para mais um aí, Davidson. Quando estiver acabando, me falem. Kevin Maltos. O Kevin Maltos, antes da lesão, estava jogando bem no Sub-23, né? A lesão prejudicou um pouco, ele volta para a base. Não sei, acho que pelos volantes que a gente tem, poderia ter pelo menos uma chance. Nada demais também, né? Jogou com o Olan, né, Noronha? Jogou naquele começo de Paulista do ano passado. Mas eu acho normal esse recuo do Kevin Maltos. Esse eu não acho que seja uma dispensa ou um afastamento grave, não. Eu acho que é normal. Ele tem idade para o Sub-20, está voltando de lesão. Acabou de passar 8 meses parado. Não sei nem se já voltou a treinar com bola, talvez já tenha, mas pouco tempo. Esse é um caso que eu acho normalíssimo. Deixa ele um pouquinho no Sub-20, ele teve de subir mais cedo, né? Naquele começo de temporada, na verdade, do ano passado, um pouco confuso. Eu acho que é perfeito esse retorno ao Sub-20. Dar um tempo para ele lá é o certo a se fazer. Essa imagem que a gente viu dele é bem recente, então ele já está treinando, pelo menos com bola, treinou pelo menos uma vez. Saiu uma bola e esse é ele, então ele está treinando com bola. Kevin Maltos não é que é uma dispensa, ele volta para a base só, Caio Couto. Ô Murilo, todo atleta que é do clube tem idade para a base ainda
e não a princípio não será utilizado pelo técnico, o caminho é esse, cara. É isso aí. Porque faz parte da formação. Pro atleta é ruim, lógico. Todo atleta quer estar na equipe profissional. Mas você fazer parte de um elenco em que você não vai ter oportunidade. Né? No futebol a gente chama como o baba, né? Isso aí é o termo de dentro das 4 linhas. Né? A baba do time. A baba, por favor, não estou desrespeitando o atleta. Sim. Baba a gente chama como o cara que não tem oportunidade, nunca joga. Tá tendo treino, ele só participa de um pouquinho, quando tem um coletivo, coisas do tipo. Então, nunca é relacionado para os jogos e por aí vai. Então, se tem atletas com idade de base, que na concepção do técnico hoje não serão utilizados, o caminho natural é volte para a base, exercite, Perfeito. Treine, jogue. Tem jogo do Sub-20, tem Campeonato Paulista, tem Campeonato Brasileiro. Vai jogando. Vai jogar. É isso aí. Né? Vai crescer como jogador, como atleta, vai experimentar. Não adianta estar no profissional e não jogar nunca. O profissional não jogar nunca, você para de evoluir. Então serve para todos os atletas. E numa idade muito importante que precisa estar jogando sempre, né? Sempre, porque ele tá naquela, já é sub-20, é o vai ou racha dentro do clube ali. Então se ele não tá jogando agora em cima, amigo, não encare com maus olhos não. Vai buscar suas oportunidades, vai jogar e provar pro cara lá em cima, ele olhar lá de cima e falar, rapaz, o cara tá jogando bem, vou dar uma oportunidade. O menino evoluiu, vou trazer ele de volta. Mais um, Davidson. Luizinho, esse aí dá a mão pro Galvão e agradece André Mazuco. Ou não, Noronha? Agradece sim. Aquela troca sempre com o jogador que eu esqueci o nome, como é que é? Pablo, né? Pablo Thomas. Por uma questão de dívida e tal. Entregou um gol pro Flamengo naquele jogo, entrou em outra partida, se eu não me engano, contra o Sport também. Teve uma matéria, não lembro se de anteontem, no começo da semana lá no UOL também, que cita que clubes estão de olho no Luizinho. Aí eu falei, esse eu vou clicar porque eu preciso descobrir quais clubes. Não tinham os times citados, mas tinham a divisão desses clubes, todos da Série B. Aí eu falei, faz muito sentido. É um jogador daí para baixo que eu não consigo entender como o Santos resolveu dar oportunidade. E é aquilo, se a gente fizer, pegar todas as contratações, empréstimos, enfim, da gestão Rueda, da gestão Mazuco, da gestão Dracena, e começar a separar boa, ruim, essa listinha aqui, ó, meu Deus do céu, tá goleando e tá tipo Austrália contra Samoa Americana, tá? O negócio tá feio. Tá feio. Esse jogo citado pelo Noronha, Santos e Flamengo, 4-0, era Fernando Diniz, treinador do Santos. Sim. E ele disse que se o Santos não tivesse tomado 3 gols, era 1-0 só. Provando que de matemática ele sabe muito. Grande matemático, Fernando Diniz. Quer falar do Luizinho, prof? É mais um desses mistérios que acontecem no futebol, né? É verdade. O Santos hoje ele precisa de atletas no seu elenco que ajudem de fato, que façam, que briguem por titularidade. E nesse, cerca de um ano que o atleta em questão está na Vila Belmiro, ele jamais demonstrou um potencial para isso. Não provou. Então tá certo. Mistérios na Vila. Tem mais? Citamos mais algum? Thailson. Procura clube e se arrumar. Vai correndo, Thailson. Não ajuda muito o Santos, não. É certíssima a dispensa. Não é dispensa, né? O Santos tem o jogador, não vai desvalorizar o ativo do clube, mas acha que nesse momento não dá para contar com ele. Não faz parte dos planos do treinador. No atual elenco. Eu acho que faz muito sentido não fazer parte dos planos do Bustos. Eu procuraria clube também. Thailson, Noronha, teve um bom jogo em 2019, ou 2, não sei, mas não conseguiu jogar no Curitiba nem no Náutico, no ano passado, na segunda divisão. Bom jogo é uma frase forte, né? Ele fez um gol num jogo, é diferente. Ele fez o gol contra o Vasco e o pessoal achou que era o novo raio. Era só um gol, até porque o grande lance, o grande ponto daquela jogada do gol é o passe de primeira do Evandro. Torço para que arranje um outro clube o mais rápido possível. São aí, de novo, tal como jovens, são 3, 4 anos falando, gente, não tem condição. E aí o Carille resolveu escrever no Paulista, dá chance, enfim. Só uma atualização, a matéria do UOL acaba de ser atualizada, o Balieiro está treinando com um profissional ainda, ele não foi afastado, mas se chegarem reforços para a posição dele, aí sim ele será afastado, ele segue no elenco para treinar, para ter alguém ali, não sei se nos coletivos, enfim,
mas ele segue treinando, então ainda não foi afastado, mas o plano é afastar. Sim, sim. Talvez com mais de um, além do Balieiro, talvez isso aconteça também. É que o UOL diz é que eles não estão nos planos do Bustos, né? Claro que se não tiver não. outro... Desde ontem treinando separados os outros todos, mas o Balieiro não. Ele estava na lista, eles atualizaram, eles tiraram o Balieiro dessa lista de treinar separado, entendeu? Sim, sim. Tem mais, Davidson? Acabou, né? Isso aqui parece que a gente tá brigando, né? Eu gosto dessa quando o Davidson coloca nós dois assim, do nada. Não, a gente só tá se complementando. Exatamente, exatamente.